sou Juliana Volkmer e vou falar um pouco sobre história do teatro. O vídeo de hoje é sobre um marco na história do teatro gaúcho, o teatro de equipe de Porto Alegre. Mas antes de entrar nessa história, curte o vídeo e te inscreve no canal se tu ainda não te inscreveu. Então, vamos voltar um pouquinho ao passado? O ano de 1958 foi emblemático para a história do teatro gaúcho, por três motivos. O primeiro foi o centenário do Teatro São Pedro. O segundo foi o funcionamento do curso de arte dramática que começou nesse ano de 1958. E o terceiro, a fundação do teatro de equipe. Foi no espetáculo Romeu e Julieta, promovido pelo Teatro de Comédia, que era um grupo de Porto Alegre empresariado pelo jornalista Glênio Pérez, que 4 jovens artistas idealistas se uniram. O Mário de Almeida, que era um diretor paulista que estava aqui pelas bandas do Sul fazendo teatro, que acabou se tornando o diretor-geral do teatro de equipe. O Paulo José, que virou o diretor artístico da equipe, o Milton Matos, o diretor administrativo da equipe, e o Pereio, o diretor de patrimônio do teatro de equipe, que foi fundado no dia 10 de setembro de 1958, com registro em cartório e tudo. Os grandes objetivos do teatro de equipe era profissionalizar o teatro e também trazer as questões sociais para os palcos, porque existia na época muitos grupos de teatro amadores que faziam um teatro, mas com o objetivo apenas de ser um entretenimento. E sobre isso, o Paulo José vai dizer o seguinte: ele vai dizer: não somos diletantes, estamos em teatro porque temos a necessidade de nos expressarmos. Buscamos dar a nossa contribuição ao homem através do teatro, não para distraí-lo, mas para humanizá-lo. Desse propósito decorre toda a nossa entrega ao teatro. Explicamos desde já que não queremos ser confundidos com atores de colégio, embora frequentemente em reuniões de família e em festa surja a frase fatal, dita por algum obeso advogado: no meu tempo também fiz teatro no colégio. Conhecem essa frase? Pois bem, o equipe tinha uma série de princípios muito sólidos, dentre eles os seguintes: o teatro de equipe não se vincula a nenhuma organização político-partidária, o que não o impede de ter princípios éticos definidos. O teatro de equipe nega sumariamente todos os preconceitos de ordem religiosa, ética e política. É objetivo do teatro de equipe colaborar com outras entidades de teatro ou qualquer outra finalidade artística. Além desses princípios, o equipe ele tinha um grande sonho, que era ter a sede própria, que vai se concretizar um pouco depois da fundação do grupo. O grupo em 58 estreia 2 espetáculos: Rondó 58, um espetáculo de poemas brasileiros dirigido pelo Mário de Almeida e pelo Paulo José, e Esperando Godot, do Beckett, dirigido pelo Luiz Carlos Maciel. Esse espetáculo, Esperando Godot, foi uma coprodução do teatro de equipe com o teatro universitário, que já tinha mais experiência, e foi um espetáculo que teve uma recepção muito positiva do público. O escritor Érico Veríssimo, na época, vai dizer o seguinte sobre o Esperando Godot: uma grande peça, uma grande interpretação e uma grande direção. Recomendo com o maior entusiasmo este espetáculo, que dá um tão nítido testemunho do nosso amadurecimento em matéria de teatro. Uma curiosidade: em janeiro de 1959, a equipe apresentou o espetáculo Rondó 58 no Instituto de Belas Artes,
e o diretor Mário de Almeida, em nome do grupo, dedicou o espetáculo ao Fidel Castro e aos revolucionários cubanos que tinham derrubado o ditador Fulgêncio Batista. Isso já mostra que o equipe tinha um interesse em deixar bem claro o seu posicionamento político. Mas depois da estreia desses dois espetáculos, o que vai acontecer? Vai ter uma grande campanha com uma grande rede de colaboradores para a consolidação da criação de uma sede para o teatro de equipe. Eles alugaram uma casa antiga que ficava na General Vitorino, rua no centro de Porto Alegre. Hoje seria ali quase em frente ao Departamento de Arte Dramática da URGS. E essa rede de colaboradores contou com figuras bem importantes, como Paulo Altran, que fez um recital em Porto Alegre, dedicando a verba ao teatro de equipe. O Procópio Ferreira distribuiu ingressos gratuitos do seu espetáculo para as pessoas que se associassem ao teatro de equipe. Fora isso, empresas doaram materiais de construção, uma fábrica de sutiãs doou uma grande quantidade de espuma para que as atrizes fizessem as almofadas do teatro. Um escritório de arquitetura no qual um dos fundadores do equipe, o Milton Matos, estagiava, criou todo o projeto de reestruturação da casa para transformar ela num teatro e executou esse projeto. Além disso, sessões de cinema aconteciam na cidade para conseguir verba para essa grande reforma. O Margs fez uma grande exposição com várias obras de arte e a venda dessas obras também foi revertida para o teatro de equipe, que lançou uma grande campanha de associados que compravam cadeiras cativas para assistir os espetáculos do grupo na estreia deles. E esse espaço do teatro de equipe ele era muito inspirado nos teatros independentes de Montevidéu, ou seja, a proposta não era só ter um palco com plateia, mas também um lugar como sala de ensaios, um lugar para confecção de figurino, de cenário e também um bar. No subsolo dessa casa tinha um bar que ficou muito popular, virou um ponto de encontro bem importante entre os intelectuais e artistas da cidade daquele período. Esse bar era gerenciado pelo Pereio. A sede do equipe vai ser inaugurada em 1960 com o espetáculo Almanjarra, do Arthur Azevedo, com direção do Manuel de Almeida. Um outro espetáculo importante da história do equipe é o Pedro Mico. Esse espetáculo ele inovou ao fazer uma seleção de atores através de uma chamada na imprensa. A única atriz do elenco que não participou dessa seleção foi convidada pessoalmente pelo Fernando Peixoto, que era o diretor da peça, foi a Ivete Brandalize, que já fazia parte do teatro de equipe. Os outros atores foram então selecionados e eram também atores negros. Mas o grande destaque da história do teatro de equipe fica a cargo do espetáculo O Despacho. Esse espetáculo ele vai ser uma grande sátira política à situação do país e ele vai ter um sucesso bem grande, tanto que um padre de uma igreja do centro de Porto Alegre, durante as suas missas, vai recomendar aos fiéis que não assistam esse espetáculo porque ele critica o poder da igreja. Obviamente que esse comentário se tornou uma grande publicidade para o espetáculo, que interessou até o governador do Rio Grande do Sul no momento, que era o Leonel Brizola. O Brizola vai ficar muito interessado e o grupo vai fazer uma sessão especial para que o Brizola assista e no final do espetáculo, surpreendido, o Brizola vai dizer que ele não sabia que o teatro podia ser um canhão, que eles tinham uma bomba de canhão nas mãos.
tamanha o impacto que esse espetáculo causou no Brizola. E ele vai ser apresentado em várias vilas e sindicatos de Porto Alegre, num caminhão com um cenário itinerante. Então vejam que esse espetáculo ele colaborou também para a popularização do teatro aqui na cidade. Em 1961, o Teatro de Equipe teve também uma participação muito importante na campanha da legalidade, liderada pelo então governador Leonel Brizola, em prol da posse do vice-presidente João Goulart diante da renúncia do Jânio Quadros, que era o presidente. Então, o Equipe vai ser a sede, um comitê de resistência, no qual vão acontecer muitos debates, muitos encontros. Ali acontecia a confecção de cartazes, de material para a campanha. O hino da legalidade vai ser feito ali pela poeta Lara de Lemos e pelo Péreio, e vai receber muitas doações também para a campanha da legalidade. É um espaço extremamente importante nessa história do nosso país. Infelizmente, depois de 4 anos de trabalho muito ativo do Teatro de Equipe, o grupo encerra suas atividades devido a uma grande crise financeira, mas não sem antes ter marcado a história do teatro gaúcho, ter lançado muitos artistas, atores, atrizes como Lilian Lemertz, Nilda Maria, Ivete Brandalize, Itala Nandi, entre tantos outros. Quem se interessa mais pelo assunto, eu indico a leitura de um texto de minha autoria, publicado na revista Parêntese, e também 2 livros bem importantes: Trem de Volta, Teatro de Equipe, do Rafael Guimarães, e Um Teatro Fora do Eixo, do Fernando Peixoto. Eu agradeço muito a companhia de vocês, curtam o vídeo, compartilhem, divulguem o trabalho do canal e até uma próxima!